Alô, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aí começando mais uma aula, né? Queria cumprimentar vocês aí com um grande abraço, desejando que estejam todos bem, a família esteja bem, né? E que o mais breve possível a gente possa, né, voltar a estar juntos, né? Mas enquanto isso, vamos aqui pela internet, ok? Então vamos lá, gente. A aula de hoje nós vamos tratar sobre o uso dos recursos minerais, ok? Eu vou já botar a tela aí para vocês assistirem, eu estou só regulando aqui, porque teve uma outra gravação que eu fiz. Beleza. Vamos para a tela principal aí. Tá aí o nosso slide, né? Deixa eu colocar aqui, ok, o ponteiro, né? Tá aí. O uso dos recursos minerais. Vocês estão vendo aqui, né? Aqui, ó. Beleza. Vamos ver aí de que forma a humanidade faz uso dos recursos minerais, né? Os minerais são substâncias que constituem as rochas, né? Portanto, constitui a crosta terrestre. Então, onde nós vivemos na Terra, na parte seca da Terra, na parte seca da Terra e até na parte também onde tem os oceanos, tudo é revestido de rocha, né? Então, os minerais nos cercam por todos os lados, só não por cima, né? Geralmente são sólidos, né? Agora nós vamos aí ver os estados dele, né? Olha algumas das características deles. São sólidos e inorgânicos. O que quer dizer inorgânicos? Está aqui do lado dizendo, sem vida, né? Formados a partir de processos, o que? Naturais. Processos naturais, ou seja, ninguém cria eles, né? A própria natureza deu origem a eles e na maioria das vezes durante milhões de anos. Então, para você ter ideia, o petróleo, o ferro, o manganês, os minérios que nós temos, eles levaram milhões de anos para serem formados. Então, enquanto a gente consome em alguns séculos, em algumas décadas, né, eles levaram milhões de anos. Existem inúmeros minerais na superfície terrestre, fundamentais para a atividade do dia a dia e principalmente aqui as atividades econômicas, né? Ok? Observe a fotografia. Aqui na fotografia a gente tem aqui, ó, reunião de família para o café da manhã em São Paulo. Aí eu pergunto para vocês aqui, gente, olhem para a foto. Qual desses utensílios aí são de origem mineral? Você quer que eu mostre aqui para você? Ó? Vou marcar com X. Ó. A jarra, né, de suco é feita de vidro. As canecas normalmente são de cerâmica. Olha outra caneca aqui. O bule também parece que é de cerâmica. O pratinho aqui é de cerâmica. Aí tem o garfo, né? Os talheres, no geral, também são feitos de metais, né? Olha a xícara aqui que a senhora está carregando. Também é feito de mineral. E aqui é a fábrica de eletrodomésticos em Ohio, nos Estados Unidos. Isso aqui é uma máquina de lavar, né? Ó, todas as máquinas de lavar aqui, se não são totalmente de ferro, mas tem um grande número de componentes de ferro, né? Hoje em dia tem muito plástico, mas a maioria das máquinas de lavar tem vários componentes de metal, ok? Então vamos seguindo aqui. Os recursos minerais estão presentes em várias atividades realizadas pelos seres humanos, desde as mais simples, né? Qual simples, por exemplo, gente? Por exemplo, tomar um café. Você está usando uma caneca, uma xícara de cerâmica. É um mineral, né? Como durante a refeição e a higiene, até as mais complexas, como a construção de moradias, né? A casa de vocês, né? A casa que a gente mora,
a maioria das casas, se não for de madeira, mas ela quase na totalidade é mineral, né? Tijolo, o cimento, o piso, a cerâmica, né? Então, construção de moradias, construção de estradas, né? O asfalto, né? Pontes, principalmente as pontes de ferro, né? Túneis, né? Também, que tem um revestimento de concreto, e outras estruturas. E como matéria-prima para a fabricação de brinquedos também, né? Ou seja, os minerais, eles são importantes, o quê? Matéria-prima em nossa vida, eles são importantíssimos minerais. Veja o plástico, né? O plástico, ele é de origem mineral. Ah, é? Sim, o plástico ele é feito a partir do petróleo, e o petróleo é um recurso mineral. Então, para a fabricação de brinquedos, brinquedos, computadores, né? Todos nós ou queremos ou temos. Utensílios domésticos, como garfo, faca, né? Etc. Aviões, né? Os aviões são feitos de aço, alumínio, né? Máquinas da agricultura, né? Feitas de aço também. Entre outros, automóveis, né? A construção civil é uma atividade que utiliza grande quantidade de quê? De recursos minerais. Já disse para vocês, né? A nossa casa, a nossa escola, as repartições públicas, as estradas, o viaduto, tudo é feito com minerais, né? Com destaque para a areia, né? Toda massa de concreto tem que ter areia, a brita e o cascalho, né? A brita é aquela rocha quebrada, né? Aí chama brita. E o cascalho, que nós chamamos de seixo aqui na nossa região. Utilizado na fabricação do quê? Do concreto, né? O concreto, sem areia, sem a brita ou sem o seixo, ele não existe, né? Sem falar do cimento, né? O minério de ferro, olha aqui, esse é importantíssimo, né? O minério de ferro, o cimento e a cal hidratada. Ou seja, esses são importantíssimos na construção civil. Vamos aqui para os próximos. Olha que interessante esse gráfico, gente, que a gente tem aqui. Aqui alguns dos recursos minerais utilizados para construir uma casa. Vou ampliar aqui para a gente, né, ver com mais cuidado. Olha aqui, ó. Olha aqui o ferro, né? Ó, o ferro aqui, olha o ferro. O minério de ferro está presente nas colunas que sustentam a casa, as janelas ou portas, né? Com certeza. Aqui, cal, cimento, areia e brita são usados em diversas partes da casa, como paredes, pisos e revestimentos, né? Aqui é a cerâmica, né? O azulejo. Ele é feito com mineral, com cal, né? E com cimento. E agora as paredes, né? A argila é usada nas telhas, olha aqui a telha, né? Que formam um telhado, ou nas paredes de tijolo. As paredes também podem ser de blocos, que é constituído de areia, brita e calcário. O que mais? Olha a tinta, né? A tinta usada na pintura da casa contém calcário, talco, caule e titânio. Caulin, né? E titânio. Né? É essa pintura para paredes, né? Porque tem aquela tintura a óleo, que é para metal, ela é feita com petróleo, que não deixa de ser também um mineral, né? Aqui, caulin, calcário, feldspato e talco são recursos minerais presentes na louça sanitária, né? Olha aqui, ó. A louça é feita de mineral também. Na fiação elétrica, né? Estão presentes cobre e petróleo, né? O cobre, que é aquele metal avermelhado, e o que reverte o petróleo para não dar não reverte o cobre para não dar curto-circuito, não dar condução, né? É o plástico. Desculpa, gente. E o plástico, como eu já disse para vocês, o plástico é feito com petróleo. Então, a nossa casa, basicamente, né, quase que 100% é feito com
minerais. Às vezes você usa madeira, né, para cobrir a casa, e não é toda casa que está sendo feita mais assim. Aí a madeira já é de origem vegetal, ok? Então vamos seguindo aqui. De onde vêm os recursos minerais, né? Antigos pensadores como Eratóstenes dividiam o universo em duas partes. Olha como é que ele dividia. O céu, né? Acima e o Hades embaixo, né? Ok. O céu era transparente e cheio de luz, e eles poderiam enxergar diretamente as estrelas e os planetas vagantes. O interior da Terra era escuro e fechado para os olhos humanos. Em alguns lugares, o chão tremia e havia erupção de lava quente. Com certeza, algo terrível estava acontecendo lá embaixo. Isso era a ideia deles, né, gente? Como eles não conheciam da forma como a gente conhece, até porque não tinham os recursos que nós temos hoje, eles usavam a criatividade, né? Achavam que tinham demônios dentro do centro do planeta, que esse fogo que saía era emitido por algum demônio, por algum ser, né, demoníaco. Então a imaginação era usada, né? Essa visão permaneceu até o final do século XIX, né? Quando os geólogos começaram a espiar o interior da Terra. Então, para vocês terem ideia o quanto é recente, né, esse conhecimento que nós temos sobre o centro da Terra, é do século XIX para cá, né? Que a gente começou a entender de onde vinha essa lava quente, por que a Terra tremia, tudo isso, né? Não com ondas de luz, mas com ondas produzidas por terremotos. Vamos seguindo aqui. O interior do nosso planeta sempre despertou curiosidade de muitas pessoas. Diversos filmes e livros de ficção foram produzidos sobre o tema, mas na realidade o acesso às camadas mais profundas da Terra ainda é o quê? Inviável. Gente, para vocês terem ideia, a partir de 5.000 metros de profundidade, o calor já é insuportável, né? Tem inclusive uma caverna no México, que ela parece que chega a 5.000 a 7.000 metros de profundidade, e os caras usam equipamento especial para ir até lá, porque o ar é menos, o calor é insuportável, então os caras usam um traje, uma roupa especial, porque não suporta. Então, quanto mais você descer, mais quente vai ficar, porque vai se aproximando, né, do centro da Terra, do centro de calor. Então, ainda é inviável ao ser humano devido o que eu estou falando aqui, né? As altas, o quê? As altas temperaturas, né? Ó, devido às altas temperaturas, as pressões, né? Porque também quanto mais fundo você for, tanto do oceano quanto da Terra, a pressão atmosférica fica maior também. E a falta de equipamentos, né? A gente, como eu disse, tem esses trajes, mas esses trajes só permitem você ir até, né, a determinadas profundidades, só fornecendo ar para você. Depois de alguns quilômetros, de alguns metros, de alguns metros, né, alguns milhares de metros de profundidade, o calor é insuportável. Não existe traje que te proteja desse calor. Então, isso deveria permitir uma verdadeira viagem ao centro da Terra, algo que é impossível para o homem, né? Apesar dessas dificuldades e limitações, as informações disponíveis sobre o interior da Terra têm aumentado nas últimas décadas, graças às novas tecnologias que fornecem o quê? Dados de forma indireta. Que dados são esses, gente? Por exemplo, a gente tem satélites em órbita da Terra, fazendo o georreferenciamento do planeta, e esses satélites eles conseguem, através de determinados padrões, eles conseguem ver o que tem no interior da Terra. Existem também aparelhos de radar que também detectam, né? Detectam cavernas, detectam fissuras.
detecta o que tem no interior da Terra. Então, tem vários equipamentos hoje em dia que o homem indiretamente ele visualiza o que tem no interior do planeta, ok? Desculpa, gente. Então, 15 minutinhos aí de aula. Muito bom, né? Então, vamos lá. Análise das ondas sísmicas, né? Aí, sobre as ondas sísmicas, o livro está dando aqui. O que são ondas sísmicas? São ondas que se espalham pela Terra e que são geradas a partir de energia liberada durante um terremoto. Então, toda vez que a Terra treme, ela emite essas aqui, ó, a tal das ondas sísmicas, ok? Que é igual, por exemplo, quando você está num lago, numa água parada e você joga aquela pedra, né? Você vê que a pedra entra, a pedra cai na água e sai aquela onda. Então, da mesma forma, quando a Terra treme em determinado lugar, espalha-se também uma onda, né? Uma onda chamada onda sísmica. E ela vai perdendo força até então, mas ela é uma onda sísmica. Então, quanto mais perto de onde tiver aquele abalo, a mais forte vão chegar as ondas sísmicas. Então, é isso. Produzidas durante terremotos e lavas vulcânicas são exemplo de avanço tecnológico que permite aos pesquisadores identificar os tipos de materiais existentes. Então, as ondas sísmicas nos dão condição de identificar os materiais existentes, ou seja, lá você vai identificar o magma, né? Qual a composição daquele magma, né? Se existe determinado metal ou não, quantidade de determinado metal ou não, no interior do nosso planeta e as condições de temperatura e pressão, né? Então, além dos materiais existentes, também identifiquei a temperatura, 1000 graus, 2000 graus, né? E a pressão, né? Qual é a pressão desse material para forçar as camadas superiores, né? Com base nessas informações, cientistas dividiram o planeta Terra em 3 grandes camadas. Quais são elas? A primeira, crosta terrestre, né? Que é essa que nós habitamos, a que a gente tem acesso. Depois tem o manto, né? Que já tem uma temperatura extremamente alta, né? E o núcleo, né? Do planeta, que esse nem se fala, né? Lá o que tem de metal em estado líquido é uma loucura, né? E agora vamos dar uma olhada aí nessas imagens aí, né? Olha, você vê aqui, né? Essa camada mais fina, deixa eu ampliar aqui para a gente ver. Essa camada aqui mais fina, ó, você está vendo aqui, ó, ela é a chamada crosta terrestre. Você vê que a mais fina do planeta é onde que nós estamos, né? Também chamada de litosfera ou superfície terrestre, é sólida e composta de grandes placas que se movimentam sobre o manto, divide-se em crosta continental, continentes e ilhas, e crosta oceânica, parte que fica abaixo dos oceanos e mares. Na crosta estão as rochas, os minerais, o solo e a água, elementos essenciais para o desenvolvimento da vida e das atividades humanas. Olha aqui, a crosta terrestre, né? A crosta terrestre, gente, como eu disse, que a partir de 5 quilômetros, 5 mil metros, o homem já não suporta mais. 7 mil metros, né? 10 mil metros, o homem também. Mas, para vocês terem ideia, a crosta terrestre tem lugares, que esse aqui não é preciso, tem lugares que a crosta terrestre tem 40 quilômetros, né, de profundidade. Então, é a distância daqui de Imperatriz até alguns municípios aí, indo na direção abaixo, né? E outra coisa, a crosta terrestre também, como foi dito aqui, ela tem lugares que ela está coberta de oceano e tem lugares que ela está seca, ok? Mas em todo lugar ela é crosta terrestre. Ok, vamos aqui para a próxima, né? O chamado manto, né? Essa parte em vermelho aqui, né? Camada localizada entre o núcleo e a crosta terrestre é dividida em manto superior e manto inferior. A parte superior é constituída principalmente por magma, um material pastoso e muito quente. Muito, quando ele diz muito, é muito, muito quente, porque para você ter ideia, para a rocha derreter é uma temperatura imensa, né?
a pressão que ocorre sobre o magma dá origem ao movimento das placas tectônicas, aos terremotos e erupções vulcânicas. O que ele quer dizer? Que nessa regiãozinha aqui, gente, existem explosões, existe pressão, existe movimentação desse material pastoso. E essa pressão, quando ela vai em direção à crosta terrestre, em determinadas regiões da crosta terrestre, o que acontece? Ela movimenta as placas, até porque entre as placas existem fissuras. Então, essa pressão é tão grande que ela consegue movimentar placas continentais, placas maiores do que continentes, né? O que termina acontecendo o surgimento de vulcões e terremotos, ok? Outro detalhe, né? O manto, né? Enquanto a crosta terrestre tem 40 quilômetros, o manto tem 2.900 quilômetros de espessura. É um negócio enorme, né? E agora vamos para o núcleo. Olha aqui o núcleo, né? Ok? Então, nessa camada as temperaturas são elevadíssimas. Olha aí a temperatura, podendo chegar a 4.800 graus centígrados. Gente, para vocês terem ideia, isso aqui são temperaturas solares, né? Essa 4.800 temperaturas próximas de estrelas, né? E o centro da Terra, ele está nessa temperatura, ou seja, uma temperatura elevadíssima, uma pressão incrível, né? O centro, o núcleo da Terra é dividido em duas partes, o núcleo interno e o núcleo externo. Acredita-se que o núcleo interno seja sólido, né? Incandescente, porém sólido, né? Até por causa da pressão, né? A imensa pressão que as demais camadas exercem sobre ele e pela acumulação de ferro e níquel. Então, acredita-se que nesse centro aqui do planeta seja sólido e sejam metais pesados, como ferro e níquel, que só são sólidos por causa da pressão, porque a temperatura é suficiente para eles estarem em estado líquido. Mas como a pressão é muito grande, essa pressão os torna, né, sólidos. E agora sobre o núcleo externo, né, que é essa região aqui. É uma camada pastosa que envolve o núcleo interno. Então, aqui, tanto o núcleo externo quanto o manto, eles são pastosos. Por quê? Porque a temperatura é altíssima. Então, rocha, metal, tudo vira líquido aqui. Um líquido em altíssima temperatura, né? Mas o centro da Terra já se acredita que seja sólido por causa da quantidade de pressão, que não permita que, mesmo que em alta temperatura, esses materiais, esses metais, se tornem líquidos, ok? Então, vamos continuando. Tá ok, gente. Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Aproveitem, assista quantas vezes for necessário. Tiver dúvida, comenta aí. Quiser se comunicar com o professor, não tem problema. Se você não tiver meu telefone, fala com a coordenação aí, a coordenação te dá meu telefone. Estou à disposição de todos vocês a qualquer momento. Estou trabalhando em casa, mas estou à disposição de vocês, ok? Qualquer dúvida, comente também aí, curte aí meus vídeos, ok? Chama aí os amigos, familiares também para me seguir aqui no meu canal no YouTube, que tem aulas sim, mas também tem uma grande variedade de conteúdo que eu estou sempre produzindo. Ok, gente? Um grande abraço. Aí, 24 minutos. Foi bom estar com vocês. Valeu, abraço. Tchau.